O engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha. Capítulo 1, que trata da condição e exercício do famoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha. Num lugar de La Mancha, cujo nome não quero lembrar, vivia, não faz muito tempo, um fidalgo, desses de lança guardada em cabide, adarga antiga, rocim magro e galgo corredor, cozidos em que havia mais de vaca que de carneiro, guisados na maioria das noites, duelos e quebrantos aos sábados, lentilhas às sextas, uma pombinha a mais aos domingos. Consumiam 3/4 de sua fazenda. O restante ficava por conta de uma capa de velutina, calças de veludo para as festas, com pantufos do mesmo pano. E, nos dias comuns, ostentavam seu mais fino veludilho. Tinha em casa uma ama que passava dos 40, uma sobrinha que ainda não chegara aos 20 e um criado que era pau para toda obra. Tanto selava o rocim como empunhava o podão. Nosso fidalgo já beirava os 50. Era de compleição rija, seco de carnes, enxuto de rosto, madrugador habitual e amigo das caçadas. Dizem que tinha o sobrenome de Queixada ou Queijada. Mas há nisto alguma discordância entre os autores que escreveram sobre este caso. Outros sim, certas conjecturas verossímeis dão a entender que se chamasse Quixana. Mas isso pouco importa à nossa história. Basta que, durante a narrativa, não nos afastemos um ponto da verdade. Cumpre, pois, saber que o sobredito fidalgo, em seus momentos de ócio, ou seja, na maior parte do ano, entregava-se à leitura de livros de cavalaria com tanta paixão e gosto que deu de esquecer-se por completo do exercício da caça, e até mesmo da administração da fazenda, e a tanto chegaram sua curiosidade e desatino que vendeu muitas fanegas de terras de plantio para comprar livros de cavalaria, levando para casa todos os que pôde encontrar. Dentre esses, nenhum lhe parecia melhor do que os compostos pelo famoso Feliciano de Silva, porque a clareza de sua prosa e suas intricadas razões lhe pareciam verdadeiras pérolas. Ainda mais encantado ficava quando lia os requebros e cartas de desafio, onde em muitas partes se viam coisas como: a razão dá sem razão, que a minha razão se faz, de tal maneira a minha razão enfraquece, que com razão me queixo da vossa formosura. E também quando lia: os altos céus que de vossa divindade divinamente, com as estrelas vos fortificavam, e vos fazem merecedora do merecimento que merece a vossa grandeza. Com tais razões, o pobre cavaleiro perdia o juízo, coisa que não conseguiria nem o próprio Aristóteles, se ressuscitasse unicamente para esse fim. Não ficava lá muito convencido dos ferimentos que Dom Belianis provocava e recebia, pois imaginava que, por maiores que fossem os doutores que o tivessem curado, não deixaria ele de ter o rosto e todo o corpo cheios de sinais e cicatrizes. Não obstante, louvava no autor o fato de acabar o livro com a promessa de concluir algum dia aquela interminável aventura. E muitas vezes lhe veio o desejo de tomar da pena e dar-lhe um fim ao pé da letra, como ali se prometia. Sem dúvida o teria feito. E bem, não estorvassem outros maiores e contínuos pensamentos. Mantinha frequentes discussões com o cura do lugar, que era homem douto, graduado em Sigüenza, sobre qual teria sido o melhor cavaleiro, Palmeirim de Inglaterra ou Amades de Gaula. Mas mestre Nicolás, o barbeiro, dizia que nenhum chegava aos pés do cavaleiro do Febo, e que, se algum se lhe podia comparar, era Dom Galaor.
irmão de Amardiz de Gaula, porque sabia acomodar-se a tudo, não era melindroso, nem tão chorão como humano, e que, quanto à valentia, não lhe ficara atrás. Com efeito, foi ficando tão obcecado com essa leitura que a ler passava as noites de claro em claro e os dias de turvo em turvo. E assim, o pouco dormir e o muito ler sacaram de tal maneira o cérebro que acabou por perder o juízo. Sua imaginação encheu-se até a borda com tudo aquilo que lia nos livros, tanto de feitiçarias como de contendas, batalhas, desafios, ferimentos, requebros, amores, tormentas e disparates impossíveis. E de tal modo se lhe afigurou verdadeira toda a trama das sonhadas invenções que lia, que para ele não poderia haver no mundo histórias mais reais. Dizia que Alcide Ruy Dias fora um excelente cavalheiro, mas que não chegava aos pés do cavaleiro da ardente espada, que de um só revés partira ao meio 2 feros e descomunais gigantes, e achava Bernardo del Carpio ainda melhor, porque em Roncesvalles havia morto o encantado Roldão, valendo-se do estratagema de Hércules, quando entre os braços estrangulou Anteu, o filho da terra. Tinha em grande conta o gigante Morgante, porque, embora pertencesse àquela gigantesca geração de criaturas soberbas e descomedidas, só ele se mostrava afável e bem educado. Porém, acima de todos, admirava Reinaldo de Montalvão, especialmente quando o via sair do seu castelo para assaltar a quantos topasse pela frente. E quando, em terras de além-mar, roubou aquele ídolo de Mafona, que, segundo conta sua história, era todo de ouro. Daria ele em troca de um par de coices que pudesse arremessar ao traidor Galalão, a própria ama que morava em sua casa, e mais a sobrinha de contrapeso. Por fim, perdido o resto do juízo que ainda conservara, ocorreu-lhe o mais estranho pensamento que jamais passara pela cabeça de outro louco neste mundo. Pareceu-lhe conveniente e necessário, tanto para o engrandecimento de sua honra como para o proveito da República, fazer-se cavaleiro andante e sair pelo mundo com armas e cavalo, em busca de aventuras, e a exercitar-se em tudo o que havia lido acerca das práticas dos cavaleiros andantes, desfazendo todo o gênero de agravos, enfrentando agruras e perigos, a fim de que, vencendo, pudesse granjear fama e nome eternos. O coitado já se imaginava coroado pelo valor do seu braço, pelo menos no império de Trape-Sonda, e assim, como esses tão agradáveis pensamentos, impelido pelo estranho gosto que nele sentia, deu-se pressa em concretizar seu intento. O que primeiro fez foi limpar as armas que tinham pertencido aos seus bisavós e que, cobertas de ferrugem e mofo, jaziam esquecidas há séculos num canto. Limpou-as e adereçou-as o melhor que pôde, mas notou um grave defeito nelas, que era o de não terem selada de encaixe, mas apenas um simples morrião. Nisso, supriu-lhe o engenho, pois fez de papelão uma espécie de meia selada, que, encaixada no morrião, ficou com aspecto de selada inteira. É bem verdade que, para provar se ela era forte e capaz de pô-lo a salvo de cutiladas, sacou da espada e lhe aplicou 2 golpes. Com o primeiro, desfez um segundo, o que levara 1 semana para fazer, e não lhe agradou a facilidade com que a despedaçou. A fim de precaver-se contra esse perigo, tornou a fazê-la pondo-lhe umas barras de ferro por dentro, até que sua resistência lhe satisfizesse, e, sem querer experimentá-la de novo, reputou-a boa e finíssima selada de encaixe. Em seguida, examinou o rocim, e com quanto tivesse este mais quartos que R$1 e mais defeitos que o cavalo de Gonela, que tantum peles et ossa fuit,
julgou que se lhe não igualariam o Bucéfalo de Alexandre, nem o Bacieca de El Cid. 4 dias passou imaginando o nome que lhe daria, pois, segundo a si mesmo dizia, não seria razoável que sem nome ficasse um cavalo tão bom e de tão famoso cavaleiro. Procurou de todos os modos inventar um que revelasse o que fora o animal antes de pertencer a cavaleiro andante, e o que depois passara a ser, pois lhe parecia lógico que, mudando o senhor de estado, mudasse também ele de nome, e adquirisse um que fosse estrondoso e célebre, como convinha à nova ordem e ao novo exercício que já professava. Assim, depois de muitos nomes que formou, riscou, jogou fora, acrescentou, desfez e refez em sua imaginação e memória. Resolveu finalmente chamá-lo Rocinante, nome que lhe pareceu eminente, sonoro e representativo daquilo que o animal havia sido outrora. Quando não passava de um rocim, antes de ser o que agora era, o que vinha primeiro e antes de todos os rocins do mundo. Posto esse nome tão a seu gosto, quis também denominar-se a si próprio, e nesse pensamento despendeu mais 8 dias, ao cabo dos quais decidiu que devia chamar-se Dom Quixote, donde, como já foi dito, concluíram os autores desta tão verdadeira história que, sem dúvida, seu nome devia ser Queixada, e não Queijada, como quiseram outros. Porém, lembrando-se de que o valoroso Amades não se contentara com o chamar-se secamente Amades, mas que acrescentara o sobrenome do seu reino e pátria, a fim de torná-la famosa, passando a chamar-se Amades de Gaula. Ele, como bom cavaleiro, também quis juntar ao seu nome o de sua pátria, Dom Quixote de la Mancha, com que, na sua opinião, declarava alto e bom som sua linhagem e pátria, honrando-a com o tomar-lhe emprestado o seu sobrenome. Limpas as armas, promovido o morrião à selada, batizado o cavalo e crismado a si próprio, imaginou que nada mais lhe faltava, a não ser uma dama, de quem se enamorasse, já que o cavaleiro andante sem amores era árvore sem flores e frutos, e corpo sem alma. Dizia consigo: se, por castigo dos meus pecados ou por minha boa sorte, me defronto por aí com algum gigante, como de ordinário sucede aos cavaleiros andantes, e o derrubo com um trompaço, ou lhe parto o corpo ao meio, ou finalmente o derroto e o faço render-se, não seria bom ter alguém a quem mandá-lo de presente, para que ele se chegue e se prostre de joelhos perante a minha doce senhora, e lhe diga com voz submissa e humilde: eu sou, senhora, o gigante Caraculhambro, senhor da ínsula Malindrânia, a quem venceu em batalha singular o nunca assaz celebrado cavaleiro Dom Quixote de la Mancha, o qual mandou que me apresentasse ante vossa mercê, para que vossa grandeza disponha de mim a seu talante. Oh, que satisfação a do nosso bom cavaleiro quando terminou esse discurso! E mais ainda quando achou quem deveria ser a sua dama. Havia, ao que se crê, numa povoação próxima da sua, uma jovem lavradora de muito bom parecer, de quem ele, tempo atrás, estivera enamorado, embora, segundo se acredite, ela jamais o tenha sabido. Disso se deu conta. Chamava-se Aldonza Lorenzo. E foi esta que lhe pareceu merecer o título de senhora dos seus pensamentos. Buscando-lhe um nome que não perdesse muito para o seu e que lembrasse e se aproximasse do de uma princesa e grã senhora, decidiu chamá-la Dulcinea del Toboso, já que ela era natural de El Toboso, e que tal nome, a seu ver, era musical, peregrino e significativo, como, aliás, os demais que dera a si e atribuíra às suas coisas.